Bom dia! Bem-vindo a mais um devocional, pessoal. Tá aqui eu, o Diego, Pastor Jones, mais uma pessoa que é inspiração nas nossas vidas, um cara que nos ensina muito, um cara que nos inspira na vida com Deus, sabe? Nós sabemos que a vida dele é um exemplo, nós acompanhamos ele, a família dele, a Isabel, e nós estamos muito felizes de receber ele hoje aqui. E ele vai compartilhar algo que Deus tem falado ao coração dele. A gente já comentava aqui antes de começar, e cremos que vai ser algo que vai nos abençoar bastante, algo que vai nos transbordar como igreja. Bom dia a todos. Bom dia, Mike, Diegão. Uma alegria, né, para a gente poder mais uma vez compartilhar uma palavra. Essa semana aí que tem sido uma semana tão intensa, né? Tem sido a melhor semana das nossas vidas, a semana mais sobrenatural das nossas vidas, né? A gente crê que foi um virar de tempo, uma nova chave, né? Um novo acesso que nós tivemos em Deus, né? Depois de domingo, depois de Pentecostes, aquele culto, né? Não só o culto, mas o dia em si do Pentecostes, né? O que a gente ouviu aqui do nosso pastor, aquele tempo de louvor foi tão precioso. Nós entendemos que foi um novo momento para nós como igreja, um novo momento nosso como indivíduo, como mundo, né? Como humanidade. Eu creio que nós estamos em um novo tempo. E aí, falando aqui dos devocionais que tem acontecido, a gente precisa entender uma coisa: devocional ele não é uma pregação. Devocional não é um estudo. Devocional é algo que Deus toca no nosso coração, uma palavra. Às vezes o nosso devocional é uma palavra que Deus fala com a gente. O devocional é uma frase da Bíblia, é uma palavra da Bíblia que aplicada em nós se torna uma realidade. Isso é um devocional, né? Verdade. E eu acho legal porque hoje mesmo, eu estava pensando nessa palavra devocional, né? Porque devocional vem da palavra devoção, né? Então é um momento nosso ali do dia, né? Dentre tantos outros que a gente passa um momento de devoção com o Senhor. E às vezes, que nem a gente falou, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é o nome de uma pessoa que teve uma experiência com Deus na Bíblia, que nos edifica naquele momento de devoção e nos leva a ter um momento de devoção ainda mais profundo com o Senhor, a viver essa vida de devoção, né? Isso é muito massa. Eu entendo assim que é uma prática, né? É algo que nós precisamos desenvolver. Assim como nós temos uma academia aqui do lado da igreja, né? A gente vê ali homens, jovens, mulheres que vêm todos os dias ali na academia. Eles estão desenvolvendo o seu corpo para procurar um ideal no seu físico, né? E eu entendo que o devocional é uma prática também. Nem todos os dias a gente vai com aquela vontade, né? Fazer o nosso devocional. A gente vai por disciplina, né? E por ter essa disciplina, quando nós chegamos a esse local do devocional, do quarto secreto, do momento a sós com Deus, ele traz uma revelação. E às vezes de um texto que ele sempre fala, né? Às vezes é de um texto que você já conhece, mas ele traz uma revelação por trás daquilo que você já leu várias e várias vezes. E o devocional de hoje é algo que Deus falou comigo esses dias, de um texto que talvez você que está na casa, você já ouviu várias vezes, principalmente as mulheres, né? Ou os maridos, muitas vezes eles tentam enfiar a goela abaixo das suas mulheres. Esse texto aqui, que é o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 31, Mike e Diego, é o texto que vai falar da mulher virtuosa. A partir do versículo 10, eu vou ler aqui rapidamente os versículos. Mike, você pode ler para nós? Provérbios, capítulo 31, versículo 10 até o versículo... Vamos ler aí até o versículo... até o versículo 31. Do 10 ao 31 é uma leitura um pouco extensa, mas vai ser proveitosa. Provérbios 31, 10. A palavra diz assim:
Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você que está em casa aí, acompanhando esse devocional, fazendo esse devocional junto conosco, eu queria que você só visualizasse essa mulher virtuosa se colocando como a noiva de Cristo. A mulher virtuosa que é a mulher ideal. Então, entendendo assim que a mulher virtuosa aqui é a noiva de Cristo, ou seja, somos nós. Então, você se colocando no lugar da mulher, mesmo você sendo homem, mas agora noiva de Cristo. Leia nessa perspectiva, acompanhe a leitura. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa, e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Só até aqui. Glória a Deus. Olha que massa esse texto. Se a gente for encarar ele na perspectiva da noiva, nós, noiva de Cristo, quanta riqueza nesse texto que nós encontramos. Eu vou falar de algumas aqui, depois você pode na tua casa brincar no bom sentido, de pegar alguns versículos, fazer essa analogia, essa comparação, né? A noiva, a noiva, né? O primeiro versículo aqui fala: o seu valor excede o de muitas joias. Nós temos valor, tanto que o valor nosso é o sangue de Cristo. Então é um valor muito alto, porque a Bíblia fala que Jesus se entregou, derramou o seu sangue, e um preço alto foi derramado por nós. Então por isso que tem um valor muito grande. Versículo 13, olha só que legal: busca lã e linho, e de bom grado trabalha as suas mãos. A lã, ela vem da ovelha, né? Então ela busca a ovelha, ela busca esse relacionamento com a lã, esse relacionamento com a ovelha, e esse é o papel da igreja, de cuidar, né, das ovelhas. E se você for vendo aqui, tem vários pontos ricos nesse texto, mas alguns em específico aqui, que eu gostaria de deixar para vocês, que são dois ou três aqui, acho que são três. O primeiro deles fala ali, que no versículo 14: e como o navio mercante de longe traz o seu pão, de longe traz o sustento. Ou seja, a Bíblia está falando aqui sobre o pão,
e a Bíblia fala também, o próprio Jesus fala, o corpo de Cristo, né? O pão, esse relacionamento com o pão, esse preço que nós temos que pagar para que Cristo esteja dentro dos nossos lares. Você está aí de manhã, acordou cedo, 7 horas da manhã, para fazer o teu devocional. Talvez você acordou mais cedo, mas existe um preço a ser pago para que nós possamos ter Cristo, para ter o pão. Aqui a Bíblia fala, o navio traz de longe o pão. Ele está acessível, mas muitas vezes precisa da nossa parte, né? Para ter Cristo dentro da nossa casa, para que o pão, né? O pão vivo, a Bíblia fala, o pão vivo que desceu do céu, ele esteja se manifestando dentro das nossas casas. Mas nós precisamos entender isso, que existe esse esforço, e é necessário esse esforço da noiva, para que Cristo seja formado nos nossos lares. O apóstolo Paulo fala, eu me esforço para que Cristo seja formado em vocês. Então é necessário esse esforço, né, Diego? Sim, e eu acho isso muito legal, Jones, porque eu lembro muito quando você fala sobre essa questão de nós trazermos o pão para casa. Eu me lembro de Jesus, quando ele entra na casa de Marta e Maria, na segunda vez lá, que a Bíblia diz que aquela mulher, ela quebra o vaso, né, aos pés de Jesus, só que a Bíblia diz que toda a casa sente o cheiro do perfume, né? A Bíblia diz que o perfume invadiu toda a casa, né? E eu acho tão legal, porque eu lembro que teve uma vez que Deus estava me corrigindo em algumas coisas, e Deus estava falando para mim assim, que realmente é muito legal nós trazermos nosso devocional para as pessoas verem, né? Compartilhar com as pessoas, só que daí Deus estava me lembrando de algo, que quando lá em Mateus Jesus fala sobre nós irmos para o secreto, fala, fecha a porta do teu quarto. E eu lembro que Deus me falava assim, quando você abrir a porta do teu quarto, o primeiro lugar que você vai encontrar são as primeiras pessoas que vai encontrar, as pessoas da sua casa, porque você ainda está em casa. Então não faz sentido eu querer que a minha vida com Deus do secreto invada cidades, nações, se antes ela não está invadindo a minha casa, né? Se antes esse pão não está sendo visto em mim dentro da minha casa. E eu lembro que aquilo transformou muito a minha maneira de viver dentro da minha casa mesmo. Me relacionar com os meus pais, com o meu irmão naquela época. Eu acho muito, muito legal essa questão do nosso pão, ele primeiro invadir a nossa casa, né? E são os da nossa casa que experimentam o melhor, né? Dentro da nossa casa que aqueles que convivem conosco, nossos filhos, esposas, pais, eles são os mais privilegiados em conviver conosco. Ou, pelo menos, deveria ser, né? Isso que nós precisamos cuidar também. Porque muitas vezes nós estamos alimentando ou tentando alimentar pessoas de fora de casa, sendo que os de dentro de casa a gente não consegue alimentar, a gente não consegue dar o pão. Os da nossa casa... Eu sempre falo isso para os meus discípulos, aquelas pessoas que me acompanham, que caminham comigo. Eu falo para quem é marido, para quem enfim, o teu primeiro discípulo é o seu cônjuge. Nós não temos esse costume aqui na igreja de homem discipular mulher, né? Mas eu tenho uma discípula mulher, ou melhor, duas, que são a Ju e a Isabel. São as minhas discípulas. Eu preciso alimentar elas. Eu preciso me parecer com Cristo para que esse Cristo seja formado em mim primeiro e eu possa formar, né, trazer esse pão para elas comer fresquinho, né, para elas não passar fome. Mas, em primeiro lugar, é dentro de casa, como o Mike falou. E é necessário esse esforço. A Bíblia fala aqui no versículo 15 que é ainda noite e essa noiva, né, essa mulher, ela já se levanta para dar mantimento para os da sua casa. Então, ela precisa antecipar, ela precisa estar à frente do tempo daqueles da sua casa. A noiva virtuosa, a mulher virtuosa, né? Eu e você, nós nos destacamos quando nós vamos prevendo as coisas que irão acontecer. Nós estocamos alimento, digamos assim, estocamos pão para que na hora necessária nós possamos dar esse alimento para aqueles que convivem conosco, ou para aquelas pessoas que nós encontramos por aí. Esse é o papel da mulher virtuosa, é sempre ter o pão, é sempre ter o alimento, né, Mike, para propor, para oferecer para aquelas pessoas que convivem conosco. Eu acho legal que no texto, o que deixa bem claro é a postura dela, né? A postura dela que é diferente, assim,
ela se levanta antes que todo mundo da sua casa, porque ela olha assim, como o senhor falou, pastor, ela quer alimentar os da sua casa, então ela se posiciona de uma maneira diferente do que qualquer outro dentro da casa dela. Então ela sabe onde o alimento está, então ela se posiciona e vai até o alimento. Então, em dias normais, assim, as pessoas têm posturas, como todo mundo, mas ela vai e fala assim, não, eu vou ter uma postura diferente, ao qual vai me trazer um alimento diferenciado. Porque além dela ela é chamada de virtuosa, e lá no final do texto vai falar que muitas mulheres têm qualidades, mas as dela excede a todas. Porque a postura dela chama a atenção de todo mundo, é diferente. Quando ela vai construir algo, quando ela vai fazer algo, a paixão, o amor, os detalhes, o jeito que ela se coloca para fazer é diferente. Ela foca de um jeito diferente. Ela fala, eu sei aonde está a vida, eu sei aonde... eu acho legal que nessa época as mulheres iam até o poço para buscar água para sua família. Então, tipo, quando você vai olhar para a samaritana que Jesus vai encontrar, ele pergunta para ela por que ela não foi de manhã, porque era costume das mulheres se levantarem de madrugada e ir até esse lugar. Porque, tipo assim, a sua casa vai precisar de água, a sua casa vai sentir sede. Então, ela vai se levantar antes que todo mundo, já para chegar até lá quando o marido acordar, quando os filhos acordar, quando as pessoas acordarem, já vai estar na mesa. Tipo, ela coloca os outros acima dela mesma, porque ela fala, tipo, eu sei aonde está o alimento, eu sei aonde tem as coisas a serem encontradas, eu sei o que na Bíblia tem. Como o senhor falou, tipo, as primeiras discípulas que você tem é sua esposa e sua filha, porque você se coloca num lugar onde você vai receber da despensa do Senhor e vai estocar, vai estocar. Aí quando elas precisarem, vamos dizer, chegou a crise, esse tempo de crise, você já estava preparado para confortar elas, para mostrar para elas que mesmo que a crise se instaurou no mundo, Deus continua cuidando delas. A sua postura como homem dentro de casa, de confiante, de alguém firme, que olha e fala, as coisas estão difíceis no mundo, mas eu sei que Deus vai fazer. Elas olham para o Senhor e falam, opa, Ele está confiante. Se as coisas faltarem, é nele que a gente vai buscar as coisas. Então, às vezes a gente dentro do nosso lar, né, Diego? Se colocar como esse tipo de pessoa, os nossos pais às vezes não conhecem a Cristo, mas eles começam a ficar, tipo, desesperados, começam a olhar assim, da onde que vai vir o dinheiro? Mas eles olham para você e falam, nossa, lá está confiança. Eu me coloco assim dentro da minha casa. Meu pai, ele não conhece Jesus como eu conheço. Então, às vezes, ele está lá ansioso e eu vejo esse momento de eu poder falar assim, cara, pai, comigo é diferente. Eu olho e falo, as coisas estão difíceis, mas eu sei que Cristo não vai deixar as coisas faltar. E às vezes acontecem algumas coisas nele, e eu acho legal contar isso, porque ele já chegou para mim e falou assim, eu sei que você é homem de Deus, filho. E ele me pede algumas dicas. Tipo assim, ele fala, ora por isso, ora por aquilo. E ele já até me perguntou como tirar o dízimo. Então, tipo, por ele ver a postura e falar assim, as coisas estão... Mas ele não fica desesperado. Às vezes precisa de alguma conta, ele não fica tipo, nossa, da onde que vai vir o dinheiro? Ele simplesmente é tranquilo, ele deita a cabeça e dorme. Eu gosto sempre de encarar assim, nós a noiva, né? Nós, essa mulher virtuosa, a noiva de Cristo, nós precisamos nos enxergar como um grande depósito. Nós, aqui a mulher virtuosa, a noiva, as pessoas ali, os da sua casa, enxergam ela como um grande navio mercante. O que é um navio mercante? É um grande cargueiro com um depósito que tem mantimento, que tem alimento. As pessoas precisam olhar para o Mike, para o Jones, para o Diego, para você que está em casa, eles precisam enxergar assim, opa, ali tem um depósito. O que é um depósito? O que é uma despensa? Quando você está com fome, você corre lá para o armário. Todo mundo tem isso na sua casa. Ou uma despensa, ou uma salinha especial, ou um armário, que a hora que bate a fome, essa pessoa ela corre para esse armário. A Isabel lá em casa, ela já sabe o armário da comida. Ela já fala, papai, eu quero isso. Ela já sabe o que ela quer. Né? E nós, como noivas, né? Assim como essa mulher, nós precisamos ter sempre o pão. Nós precisamos sempre ter uma resposta, né, do céu para nossa casa,
para nossa família. Está acontecendo uma X situação. Não, eu tenho alimento porque eu tenho um depósito muito grande. Deus está derramando sobre a minha vida um depósito e eu tenho o que oferecer. Eu tenho um mantimento para você. Mas para ter esse mantimento, é necessário acordar antes de todo mundo. A Bíblia fala que ainda à noite ela se levanta e dá mantimentos à sua casa. Então, ela paga o preço para que aqueles de sua casa eles sejam bem alimentados. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu percebo aqui no texto, a Bíblia fala assim que ela examina uma propriedade, no versículo 16, e adquire-a. E nessa propriedade ela planta uma vinha. A Bíblia fala que ela planta uma vinha. Toda vez que nós... Toda vez não, mas a maioria das vezes que você vê essa palavra vinha, uva, na Bíblia, é alegria. O significado da palavra vinho, uva, na Bíblia, é o símbolo da alegria do Senhor nas nossas vidas. Não essa alegria que depende da situação estar boa, não. A alegria do Senhor. Josué vai falar, a alegria do Senhor é minha força. Então ele está num contexto que não é para ele ficar alegre, é um contexto de dificuldade, de batalha, mas ele fala, a alegria do Senhor é minha força. Toda vez que você encontrar essa palavra alegria na Bíblia, vinho na Bíblia, é alegria. Jesus, quando ele transforma a água em vinho, quando ele chega no casamento, ele está falando assim, até agora vocês se alegraram com as coisas da terra, mas agora eu chego, e quando eu chego existe a verdadeira alegria. Quando o pão está na casa, existe alegria, né? E aqui a Bíblia fala que essa mulher, ela planta uma vinha, né? Planta a uva, ela planta a alegria dentro da sua casa. Então eu acho que isso é uma das características também da noiva, da mulher virtuosa, é sempre trazer a alegria do Senhor no ambiente em que está, né? No ambiente familiar, na sua casa. Nós precisamos trazer essa alegria, mas não uma alegria qualquer, a alegria do Senhor que é a nossa força. A Bíblia vai falar também que o choro ele dura uma noite, mas quando vem a luz, quando chega amanhã, chega a alegria também. Então quando nós temos Cristo na nossa casa, é uma incoerência você ter Cristo, você ter pão e você não ter alegria. É uma coisa que está conectada à outra. O pão, Cristo e a alegria, né? A alegria do Espírito, né? Nós estamos revestidos do Espírito, nós precisamos nos alegrar no Espírito. Uma das coisas, né, que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. É a paz, o amor, a alegria do Espírito. Ela precisa estar nos nossos corações. E eu achei legal que você falou dessa questão do vinho, Jones, nas nossas casas, que você falou, né, tipo, é um vinho do céu, um vinho de Deus, não é uma alegria normal, né? E eu estava lembrando aqui do casamento, né? Que Jesus, ele transforma a água em vinho em um casamento, né? E tipo, dentro de uma casa, em um lugar de relacionamento, em um lugar familiar. E eu acho legal porque para mim, eu estava pensando aqui, não é que esse casamento não tinha vinho, mas é que ele tinha um vinho que uma hora acaba. Uhum. Que é a alegria que não vem de Deus. Ela nos satisfaz, ela nos alegra, mas chega um momento que ela acaba. Daí Jesus vem e traz o vinho novo para esse casamento, o vinho do Espírito, né? Simbolizando o Espírito. A Bíblia fala que o vinho ele vem da rocha, né? Da rocha. Das talhas. As pessoas elas bebiam vinho nos tonéis lá. Jesus falou, essa é a alegria do mundo. O mundo ele se alegra com essas coisas. Mas agora eu vou trazer a alegria, né? E a alegria ela vem da onde? A Bíblia fala das talhas de pedra. E quem é a pedra? Quem é a pedra angular? É o Jesus. Então a alegria verdadeira, ela vem de Jesus. E ele é a videira, né? A videira verdadeira. Ele é o lugar, né? A fonte desse vinho novo, desse vinho de uma alegria que não esgota, né? Então, às vezes, você na sua casa está vivendo aí e fala, cara, a gente se alegrou tanto, mas parece que agora a gente não tem alegria. A gente era tão feliz, parece que a felicidade acabou. Talvez falta você pedir para Jesus entrar e transformar a água em vinho, né? Na sua casa, no relacionamento familiar. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido e praticado esses dias. É sair do nível natural, é sair da água e começar a experimentar o vinho da pedra, a alegria da rocha que é Cristo, a rocha eterna. Então é essa alegria
que nós precisamos, nessa alegria que nós precisamos nos alegrar. E a mulher virtuosa aqui, a noiva, ela tinha esse entendimento. Eu preciso trazer o pão, mas eu preciso trazer a alegria, o vinho, né, a uva, que é Cristo, né, dentro do lar. E a última coisa, para nós finalizar o nosso devocional de hoje, tem várias coisas aqui no texto, mas a gente destacou aqui algumas coisas apenas. A Bíblia fala no versículo 17. Nós ficamos aqui, só para você se situar, você que está chegando agora, Provérbios capítulo 10 até o 31. Mas a gente focou aqui do versículo 14 até o versículo 17. A gente pegou 3 coisas aqui: o pão, o vinho, que é alegria, Cristo, o vinho, alegria. E a última coisa, a Bíblia fala aqui, a mulher virtuosa, a noiva, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Eu não sei quem nos acompanhou aqui no sábado, a gente falou aqui sobre revestidos, né? E a gente falou sobre o Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus fala, não saiam da cidade até que do alto até que vocês sejam revestidos de poder, do Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo, no original, ela quer dizer conforto, consolador, conforto. Mas essa palavra conforto, ela não diz a respeito a esse conforto que a gente fala. Eu estou confortável aqui, estou no sofá, estou confortável. Não, no original, conforto quer dizer força, com força. O Espírito Santo é aquele que vem com força. Ele nos dá força. Então, a mulher aqui, ela fala, a Bíblia fala, ela cinge os seus lombos com força, né? Com o Espírito Santo. Já foi liberado isso sobre nós. O Espírito Santo já está em nós. Nós precisamos tomar posse desse revestimento e andar a partir dessa perspectiva. A noiva, né? A mulher virtuosa é aquela mulher, é a noiva que anda, que cinge, que fortalece os seus braços, mas não com qualquer força. Com força, com letra maiúscula. O Espírito Santo, aquele que nos fortalece, né? Aquele que nos fortalece para a batalha. Não é aquele que nos sara apenas dos machucados da vida. Não, tem esse papel também, mas aquele que nos fortalece para enfrentar as batalhas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, da igreja revestida, a igreja que está com força. Essa é a mulher virtuosa, essa é a noiva de Cristo. Esse é o ideal de uma noiva para o Senhor. A noiva que sempre traz o alimento, a noiva que sempre tem a alegria do Espírito, a vinha, a uva, mas é a noiva também que anda revestida. Não a noiva que se reveste de vez em quando, mas é aquela que está revestida por toda a sua vida com a força do Espírito. É isso aí, né, pesado? O que vocês acham? É isso aí, é isso mesmo. Essa noiva que está em constante conexão, né? Essa constante conexão dela com o Espírito torna ela revestida, então torna ela poderosa para alimentar a sua família, alimentar os seus familiares e quem precisar de alimento, né? Só para fechar aqui, antes do Diego falar, pode falar. A Bíblia fala aqui no versículo 21, uma outra coisa. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Massa isso, porque a Bíblia fala que os de sua casa, aqueles que estão com ela, aqueles que, os seus filhos, o seu esposo, todos que estão ali, eles não têm medo, não têm medo do frio, né, de uma situação difícil. Por quê? Porque existe a lã, ou seja, existe Cristo, o cordeiro, a lã da ovelha, do cordeiro sem pecado. A lã, o cordeiro, lã escarlate é a lã vermelha, é o Cristo, é o sangue. Então, eles não têm medo, por quê? Porque Cristo está ali. Cristo está não só na casa, mas está dentro deles, tá? Eles estão revestidos do Espírito, com força. E não é mais eles quem não são eles quem vivem, mas Cristo vive neles, assim como o apóstolo Paulo falou. Nossa, demais. Eu achei muito legal porque dessa maneira, olhando assim e vendo dessa maneira essa noiva, a gente vê que é o Senhor nos preparando para a noiva que Ele vem buscar, né?
nos alinhando para que nós sejamos essa noiva. Eu lembrei até de Apocalipse, né? Quando tem a carta para as igrejas, em cada carta, Deus está alinhando a igreja, porque depois ele fala, eu venho para buscar uma noiva. Daí ele fala como que é a noiva. E a noiva se descreve aí também, né? Nossa, que demais. Deixar uma tarefa para todo mundo que está em casa e acompanha esse devocional. Muito massa. Pega esse texto aqui de novo, do versículo 10 até o 31, e liste alguma palavra, e bem isso que o Diego falou, conectar com a noiva lá do Apocalipse, né? Essa noiva perfeita que Cristo vem buscar, uma noiva sem mancha, sem nada de pecado, uma noiva pura, limpa, santa. Faça essa analogia para você ver como a Bíblia ela é tão rica, ela está totalmente interligada, e que nós possamos ser essa noiva, né? Essa Verdade. noiva de Cristo. Amém? Amém. O Senhor ora para nós, pastor? Vamos orar. Aí. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse momento onde nós nos abrimos para o Senhor. Todas as vezes, ó Pai, que nós nos abrimos para o Senhor, a Tua palavra, Deus, que é uma espada, ela entra em nós e ela divide, ó Pai, aquilo que precisa ser dividido, ela arranca tudo aquilo que precisa ser arrancado. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa manhã, Pai, nesse tempo de devocional, Pai, segundo a Tua palavra, segundo esse texto que nós lemos aqui, Pai, nós não queremos apenas estudar o texto, mas nós queremos que esse texto seja realmente gravado nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, entender, e não apenas entender, mas praticar. Que nós possamos ser, ó Pai, essa mulher virtuosa. Pai, nós queremos ser essa noiva, Pai, virtuosa, essa noiva pura, Pai, essa noiva santa, que está pronta, Pai, para o casamento, que se preocupa, Pai, com a sua casa, com seus discípulos, com a sua família. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que sempre, ó Pai, nós possamos, ó Pai, nos preocupar com o pão, com Cristo, em sempre, ó Pai, propor, ó Pai, em sempre ter um depósito, ó Pai, para oferecer um pão fresquinho, ó Deus, para aqueles que estão conosco, principalmente para os da nossa casa. Deus, que realmente, ó Deus, a alegria do Espírito, ó Pai, seja uma das marcas da nossa vida, ó Pai, que nós possamos sempre estar alegres, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo exortou aquela igreja, falou, alegrai-vos no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos, ó Pai, que essa seja a nossa vida, ó Deus, sempre alegres, sempre alegres no Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, também que esse revestimento, ó Deus, daquele que nos dá força, daquele que é força, do nosso Consolador, do nosso Confortador, o com força, nós possamos, ó Deus, nos revestir e caminhar cada vez mais no sobrenatural do Senhor. Que esse dia, Pai, seja um dia abençoado, que nós possamos nos mover como uma noiva, como uma mulher virtuosa aqui na terra, ó Pai, no nosso trabalho, na nossa casa, por onde formos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bênção que foi esse nosso devocional hoje, né? Eu queria pedir para você compartilhar esse devocional com alguém. Você que sente alguém que pode ouvir, que precisa ouvir esse devocional, compartilhe com ele. Queria pedir também que você nos siga no YouTube, ative o sininho ali no cantinho, que toda vez que a gente for ter um devocional, você vai receber a notificação. Então, você não vai precisar sempre, estar lembrando, ele já vai lembrar você automaticamente. E esse foi o nosso devocional de hoje. Deus abençoe todos nós e abraço. Até mais.